Então vamos lá, aula 4, né? Mas terceiro capítulo de Gálatas. Vamos só relembrar alguma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando, que Paulo é o autor dessa carta, que essa carta não foi escrita por uma igreja específica, mas foi escrita por um conjunto de igrejas, e o tema dessa carta está ligado com o papel da lei. O papel da lei, é isso que a carta fala, e Paulo vai usar de alguns argumentos para isso. E a ideia é alguma coisa que estava impedindo Cristo de ser formado plenamente na vida das pessoas. Então Paulo não está criticando a lei, ele está dizendo que o lugar errado da lei, a lei ser colocada de uma forma errada, estava fazendo com que as pessoas, o Cristo não fosse formado na vida das pessoas. Era um empecilho para a formação de Cristo na vida das pessoas. E a gente sempre aplica isso na nossa vida. Você pode ter costumes, pode ter hábitos, pode ter várias coisas, mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, a gente tem que saber que as coisas têm que ter um lugar certo. E a gente não pode ter nada que interfira nos fundamentos da fé. Aqui eu não vou passar de novo, era só questão da cronologia. A gente viu no capítulo 2 que Paulo trabalhou dois conceitos em contraste: a justificação pela fé e as obras da lei. Lembra que eu falei que quando a gente está falando de obras da lei em Gálatas, obras da lei nessa carta, nós estamos falando principalmente de circuncisão. E por quê? Porque Paulo vai tratar disso no capítulo 3, mas lembra que no capítulo 2 ele falou que nem Tito, que foi com eles, foi obrigado a circuncidar-se. Então ele está falando para eles na carta, olha, circuncisão era um ponto que aquelas pessoas que chegaram ali, que estavam atrapalhando o evangelho que tinha sido pregado, era uma das coisas que elas estavam defendendo. Outra coisa é as leis alimentares. Lembra da história de Pedro? Pedro estava sentado em comunhão e ele saiu. Por quê? Porque as leis alimentares, o sentar ou não com o gentio, o que está comendo, tudo isso estava sendo envolvido. E a questão do sábado. São os três principais pontos de obras da lei em que Paulo está tratando aqui. Tinha muito mais coisa na lei. A gente sabe que a lei foi dada ao povo por Deus. A lei foi entregue a Moisés. Então, Paulo não está dizendo que Deus fez uma coisa errada. Paulo não está dizendo que Deus deu uma coisa que não deveria. Ele está simplesmente dizendo que aquilo tem lugar no povo judeu. Aquilo não tem lugar para salvação na fé. E aí hoje a gente vai ver um pouco o que ele queria dizer com isso. E a gente tratou de uma coisa que é muito importante a gente entender, que quando Paulo trata de justificação, ele está falando de dois conceitos. O conceito vertical, que é eu ser declarado justo diante de Deus. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou declarado justo diante de Deus. Quando eu morrer, quando Cristo voltar, o que acontecer primeiro, eu não vou ser culpado pelo meu pecado, não vou ser condenado pelo meu pecado. Por quê? Porque Cristo pagou no meu lugar. Então eu sou declarado justo diante de Deus. Eu não me torno uma pessoa perfeita, mas eu sou declarado justo diante de Deus, pela obra de Cristo. Tá? Agora, existe um outro conceito que às vezes não é muito falado, e ele é muito importante, que é o conceito horizontal, que é o fato de que quando eu creio em Cristo, eu sou feito filho de Deus, eu sou povo de Deus. Esse conceito de ser povo de Deus é a justificação no sentido horizontal. Ela é muito importante, eu digo que ela não é muito falada, porque é muito importante isso, porque a partir do momento que eu sou povo, eu tenho que ter uma identidade. E isso está ligado com a nossa santificação. Às vezes a gente fala muito da salvação e esquece de falar da santificação. Eu sou feito filho de Deus, eu me torno filho de Deus, eu tenho que ser transformado em filho de Deus. Existe um padrão para isso. Agora, esse padrão não é o cumprimento de regras. É isso que Paulo vai tratar aqui. Por que nesse conceito? Porque ali tinham judeus, que eram pessoas que tinham cultura judaica, seguiam a lei, e tinham pessoas que eram gregos, romanos, que eram chamados de gentios, que não tinham os costumes judaicos, mas eles creram no mesmo Cristo. E pelo Evangelho, a partir do momento em que a gente crê, a gente se torna um. Não existe diferença entre nós. Diante de Deus, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há nada.
todos são iguais perante Deus. E quando eu começo de novo a dizer que tem que cumprir a lei, eu estou criando de novo uma separação. Eu estou dizendo que, esses aqui são, esses aqui não são, por questões de lei e não por uma questão de fé. Isso é que Paulo vai estar trabalhando muito aqui, e hoje a gente vai ver esse conceito. Cristo então derrubou as barreiras que existiam e fez de todos um só. Ele vai continuar tratando isso hoje no capítulo 3. Quando a gente for ver o capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. O capítulo 3 ele começa antes, na verdade, porque se você voltar um pouquinho no capítulo 2, versículo 21, você vai ver que Paulo escreve assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morreu em vão. Tenta-se fazer o seguinte exercício: você se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ali, que eram pessoas que creram no Evangelho, que Paulo pregou, que se converteram a Cristo. Aí Paulo saiu um tempo, de repente chegam umas pessoas e dizem o seguinte: olha, vocês cumpriram a lei, mas para ser povo de Deus, vocês cumpriram a lei, vocês foram salvos por Cristo, mas para ser povo de Deus, vocês precisam cumprir a lei. E para eles faz sentido, porque as pessoas usam um certo argumento. Aí Paulo diz o seguinte, chega para eles e diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a Deus, mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que ia fazer? As pessoas iam perguntar: mas por que Cristo morreu em vão? Essa era a pergunta natural de se fazer. Por que, se eu seguir a lei, eu vou dizer que Cristo morreu em vão? E aí Paulo vai explicar isso no capítulo 3. Por que Cristo morreria inutilmente se a justiça viesse pela lei? Ele vai responder isso no capítulo 3 e no capítulo 4, que a gente vai ver semana que vem. Qual o lugar na lei da vida das pessoas? É o que Paulo vai tratar no capítulo 3. Qual o empecilho da formação de Cristo na vida das pessoas por seguir a lei? É isso que ele vai tratar agora aqui. Então, lendo o capítulo 3, do 1 ao 5, primeiramente, hoje eu mudei e estou usando a versão revista e atualizada, tá? Por questões de tradução, ela tem algumas palavras traduzidas de uma forma melhor. Então ele diz assim: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? É interessante, cujos olhos Cristo foi crucificado, dá a impressão de que eles viram Cristo crucificado. É na verdade uma força de expressão, mas o que Paulo quer dizer é que o Evangelho foi pregado de tal forma que é como aquilo fosse até uma encenação, eles tivessem visto a cena através da pregação. É como se eles tivessem visto a mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é resumida aqui, na morte e na ressurreição de Cristo. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perceba que ele começa já o capítulo 3 colocando numa situação de oposição, fé e obras da lei. E aí ele diz assim, como se ele dissesse no versículo 3, vos aperfeiçoando na carne. Isso aqui provavelmente é uma referência à exigência da circuncisão, que aquelas pessoas chegaram ali e disseram: tá bom, vocês creram em Jesus, mas agora vocês têm que ser circuncidados para ser povo de Deus. Por isso ele diz: vocês começaram no Espírito e agora está querendo se aperfeiçoar na carne. Você vai se tornar crente pelo fato de você ser circuncidado e não pelo fato de você crer? Esse é o argumento que ele está usando. E perceba que no versículo 3, no versículo 5, no versículo 2, 3 e 5, ele cita aqui o Espírito. Paulo era uma pessoa que argumentava muito bem. Ele era uma pessoa que, você percebe pelas cartas dele,
que ele começa falando uma coisa, já preparando o terreno, porque ele vai falar depois. Quando ele cita espírito aqui, isso tem uma importância para o final do capítulo 3, aonde você vai ler ele dizer que o espírito é a herança prometida a Abraão. Então, ele está trazendo um conceito que para você é normal, para você que é crente de hoje é normal. Eu sei, recebi o espírito, mas para o judeu daquela época, discute-se se era ou não, se realmente o judeu esperava exatamente por isso ou não, o que ele tinha entendido. Então, ele cria um conceito de uma forma muito bem criada aqui. E no versículo 5, ele diz então, ele cita o Espírito. Se você olhar o versículo 14, aí do capítulo 3, você vai ver que ele escreve assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então ele faz uma relação entre Abraão e a promessa do Espírito. Obras da lei, eu já falei para vocês que são os marcadores nacionais, que aqui basicamente é circuncisão, leis alimentares e o sábado. Então ele começou a argumentação aqui no capítulo 3, já colocando dessa forma. Agora, a partir do versículo 6, ele vai falar sobre Abraão. Espera aí, Deus deu a lei para Moisés. Se ele fosse fazer o confronto entre lei e fé, não era melhor ele fazer o confronto entre Moisés e a fé? Por que Abraão? Existem alguns motivos para isso, tá? Vamos ler o que ele escreve. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, : em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele em que não permanecem todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Bom, o que acontece? Ele usa Abraão por alguns motivos que são dados por aqueles que estudam as Escrituras. Um dos motivos, o motivo de Abraão ser o patriarca da nação de Israel. Abraão estava lá na terra de Ur, Deus o chamou para sair da terra onde ele estava e ir para a terra que Deus tinha prometido dar a ele como herança, e a partir dele faria uma grande nação. Então, a partir dele é que veio a nação de Israel. Então, ele está tratando de alguém que foi o princípio. Esse é um motivo. Existem outros motivos envolvidos nisso, mas existe um motivo importante, que acredita-se que é o seguinte: na história do povo judeu, você vê lá que houve a construção do templo, que foi construído por Salomão, o primeiro templo. Aí esse templo foi destruído, e depois ele foi reconstruído quando os cativos voltaram da Babilônia. Esse templo, que foi um tempo de renascimento da fé no meio dos judeus, é entendido como o segundo templo do segundo templo. Nessa época do segundo templo, Abraão era muito enfatizado. Então acredita-se que esses judeus que chegaram ali e que começaram a falar para esses gregos que tinham se convertido, que eles tinham Jesus, mas que eles tinham que seguir as obras da lei, eram pessoas que eram muito ligadas ao ensino sobre Abraão e não sobre Moisés. Então Paulo vai no ponto, ele confronta exatamente Abraão e usa o argumento muito bem. Então ele vai colocar aqui, se no versículo 5, releia o versículo 5, ele diz, faz uma pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele vai responder no versículo 6. Então, o versículo 6 é a resposta do versículo 5, aonde ele diz o seguinte: é o caso de Abraão. Oh, mas peraí, aí a pessoa diz: peraí, Paulo, Abraão creu, mas ele circuncidou.
Ele instituiu a circuncisão como símbolo da aliança que Deus fez com ele. Então, o que nós estamos fazendo não é errado. A gente creu e agora a gente vai ser circuncidado como Abraão. Por isso que ele vai desenvolver esse argumento. E isso lhe foi imputado para a justiça. E ele continua falando: sabeis que os da fé são filhos de Abraão. E ele trata isso de uma forma muito interessante, porque quando ele fala os da fé, você entende o seguinte: aqueles simplesmente que creram. Mas na gramática original, esse os da fé tem uma estrutura gramatical que é muito parecida com o que está escrito em Abacuque 2,4. Você sabe o que está escrito em Abacuque 2,4? O final de Abacuque 2,4: mas o justo viverá pela fé. E aquele justo, a gente usa muito esse versículo para nós, mas aquele justo que está dito ali em Abacuque 2,4 é uma referência ao Messias. O justo viverá pela fé, é uma referência ao Messias. Então, quando Paulo coloca isso aqui, os da fé, ele está fazendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo uma ligação com o que aconteceu na pessoa de Cristo. Ele já começa a tratar disso. E ele cita o final aqui, aonde ele está falando sobre a maldição da lei. Ele está fazendo esse paralelo e ele faz essa citação da maldição da lei. Está fazendo uma citação de Deuteronômio, aonde você lê e diz que todo aquele que não cumprisse tudo que estava na lei seria maldito. Então você podia cumprir 99%. Se você não cumprisse 1%, você estava sob maldição por não ter cumprido. Então ele faz essa citação aqui no final. Todos os que estão debaixo da lei estão sob maldição. Por quê? Porque todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las estão sob maldição. Então esse é um motivo pelo que ele cita. Mas aí você poderia dizer o seguinte: então Paulo está defendendo aqui uma coisa que para mim é lógica, para você talvez também seja, mas não é totalmente assim. Ele está dizendo o seguinte: você precisava da fé porque ninguém consegue cumprir a lei, certo? Isso para a gente é lógico, a gente usa esse argumento, mas não é isso que ele está dizendo, porque você vê o versículo 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. De novo uma referência ao Messias. Quando ele coloca isso no versículo 11, ele deixa claro o seguinte: mesmo que você cumprisse 100% da lei, você não seria salvo, porque a salvação vem pelo Messias. Então, mesmo que você cumpra, isso serve para a gente, porque eu acho que no nosso meio existe, mesmo a gente sabendo que uma pessoa, por mais correta que seja, o coração dela, se não tem Cristo, é um coração separado de Deus. Mas você talvez conheça pessoas muito bacanas. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma tia que eu tinha, que era uma tia que a Cássia conheceu já bem velhinha, né? Mas era um doce de criatura. Era uma pessoa assim, ela não casou, ela ficou a vida inteira dela sozinha, mas não se queixava de nada, não reclamava de nada, era o tempo todo alegre, sabe, o tempo todo sendo para ajudar os. Então, você olha para uma pessoa dessa, você fala assim: essa pessoa, eu escutei isso muito, né? A vida dela, você vai dizer que uma pessoa dessa, se não se converter a Cristo, está condenada? Está. Né? Porque mesmo que eu cumpra tudo, mesmo que eu seja uma ótima pessoa, mesmo que eu faça tudo 100% correto, sem Cristo eu não tenho esperança de salvação. Não estou justificado diante de Deus. Por isso que Paulo já deixa claro: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então isso não dá opção para a gente, porque se você ler Filipenses capítulo 3, versículo 6, se você quiser abrir lá para você ver, Paulo está fazendo uma referência a ele próprio. E o que ele diz a respeito dele? Ele está falando: eu era fariseu, de fariseu, quanto à lei, irrepreensível.
ele está se dizendo irrepreensível diante da lei. O que ele está dizendo é que ele com zelo buscava cumprir a lei, ele fazia tudo que estava na lei, mas ele mesmo está dizendo, podia cumprir toda a lei, sem Cristo eu estava afastado de Deus. Então, por que foi dada a lei? Versículo 12, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Se existia uma maldição, que era que todo aquele que não cumprir tudo aquilo que está escrito na lei seria maldito, Cristo morreu no nosso lugar, se fazendo maldição, porque também está escrito que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Paulo está usando a argumentação do Antigo Testamento para dizer para eles que Cristo se fez maldição no nosso lugar, para que através do castigo que estava sobre ele, nós tivéssemos paz diante de Deus e fôssemos declarados justos diante de Deus. E aí no versículo 14 ele fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Problema: quando daquilo que você lembra do Antigo Testamento, você se lembra de Deus falando para Abraão, através de ti derramarei o Espírito sobre todas as pessoas? Não fala isso. O que Paulo está inventando aqui então? Por que ele colocou essa questão aqui, que a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido? Prometido a Abraão, ele na verdade, ele está falando, deixando claro para eles que a bênção prometida a Abraão, e que eles não tinham entendido, era o Espírito, que era recebido somente por meio de Cristo. E você vê isso depois na história do Antigo Testamento, na citação dos profetas. Você vê Joel falando sobre isso, que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Você vê aqui, como eu falei, por exemplo, o próprio Abacuque, quando ele diz o justo viverá pela fé, ele está falando do próprio Messias. Então ele está falando isso, que a promessa feita a Abraão envolvia o Espírito. Do 15, ele diz o seguinte: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O que eles põem isso aqui? Deus não tinha feito uma aliança com Abraão? Tinha. Deus não tinha renovado essa aliança da lei através de Moisés? Tinha. Ele está dizendo que agora nós temos uma nova aliança em Cristo. Então ele está mostrando que isso aqui é o processo da revelação de Deus. Havia uma aliança sim feita, e Deus não revoga suas alianças. A aliança dele com o povo judeu é a aliança dele com o povo judeu, mas agora nós vivemos sob uma nova aliança, feita pelo sacrifício de Cristo, que alcança todas as pessoas, judeus e não judeus. Então, para que eu me torne filho de Deus, eu tenho que crer em Cristo, eu não preciso fazer ritos da antiga aliança. Por isso que ele escreve isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e seus descendentes. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Então, ele, no versículo 16, ele fala que Abraão recebeu as promessas, e essas promessas se referiam ao descendente, e ao descendente era Cristo. E digo isto: uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Abraão recebeu a promessa. A promessa que Abraão recebeu é que dele se faria, ele teria muitos descendentes, se faria uma grande nação. A promessa dada a Abraão é uma promessa que apontava para o Messias. E a lei foi dada a Moisés 430 anos depois. A lei não revoga a promessa. É isso que ele está dizendo aqui. Ela não pode desfazer uma promessa que foi feita. Se Deus disse que faria de Abraão uma grande nação,
se ele está mostrando pelo argumento que isso estaria apontando para o Messias. Essa é a promessa. Então a lei não pode dizer, então tá bom, ele fez uma promessa, mas se você não cumprir aqui, a promessa não vale. A promessa é a promessa, então a lei não pode anular a promessa. A promessa envolvia o Messias, por isso todo aquele que crê está salvo. Eu não preciso me circuncidar, eu não preciso guardar o sábado para ser salvo, eu não preciso ter regras alimentares para ser salvo, eu preciso crer em Cristo. É isso o argumento que ele está usando. E aí você poderia pensar o seguinte, tá bom, Paulo está usando aqui Abraão como um exemplo, então. Ele não está usando, e essa é uma diferença que quando você vai ver nas pessoas que estudam isso, eles colocam, alguns defendem que Paulo está usando Abraão como um exemplo de fé. E isso para a gente cai bem, porque a gente tem Abraão como um exemplo de fé. Quando você vai ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, tem várias pessoas de fé, vários homens de fé. Abraão está lá, homem de fé. A gente se lembra de Abraão e seu filho, vai sacrificar, homem de fé. E quando você lê Romanos capítulo 4, Paulo usa Abraão como exemplo de fé. Mas aqui ele não está usando Abraão como exemplo de fé. Ele está usando Abraão como aquele que foi o meio pelo qual Deus escolheu para poder trazer o Messias, que seria o Salvador. Ele está dando um outro uso, porque ele quer, na verdade, criar um argumento para que as pessoas entendam, olha, eu não preciso cumprir a lei para ser salvo. E aí ele faz a pergunta que talvez que a gente fez lá no começo, no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? É como se as pessoas, tá bom, Paulo, você está dizendo que não precisa cumprir a lei, eu entendi o argumento de Abraão, mas deixa eu te perguntar um negócio, então para que serve a lei? Se eu não sou salvo por ela, para que serve? Aí ele fala, foi adicionada por causa das transgressões. Por que Deus deu a lei se a lei não tinha o poder de salvar? Para evidenciar o pecado. Porque quando você sabe que existe uma lei que aponta para um pecado, está muito claro que você está pecando. Então existe uma lei para deixar muito claro o pecado, para que você tenha a consciência de que você é pecador. É por isso que o judeu, todo o tempo da expiação, pegava um animal e levava para ser sacrificado pelo pecado dele. Se você ler depois a carta aos Hebreus, você vai entender até melhor essa argumentação de Paulo. Quando ele diz assim que não tem mais lugar para sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito, que é o sacrifício de Cristo. E se você vai continuar sacrificando, não é nem Paulo que diz, né? Não sei nem quem escreveu a carta aos Hebreus. Se você vai continuar sacrificando para parar o seu pecado, então quer dizer que o sacrifício de Cristo não valeu para você. E se o sacrifício de Cristo não valeu para você, não tem mais jeito. Aí você consegue entender. Então ele está dizendo assim, a lei foi dada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, que ele acabou de citar ali da promessa de Abraão, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Esse versículo 20 é um versículo aqui que todos os comentaristas bíblicos dizem que não sabem o que Paulo quis dizer com esse versículo 20. Está muito gelado? Não, suba a temperatura. É porventura a lei então contrária às promessas? Que seria uma outra pergunta que talvez pudessem ter feito a Paulo. Ele falou, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida e justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ele está defendendo que a lei não é contrária às promessas, mas a lei não é capaz de salvar, enquanto a fé em Cristo é capaz de salvar. Do 23 ao 29, encerrando aqui, ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de revelar, para essa fé que haveria de revelar-se no futuro, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio aqui em outras versões é traduzido como tutor. A palavra aqui é a palavra pedagogo, tá?
Então, serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestis. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aio é tutor, é pedagogo, ele não te leva à salvação, ele te conduz para aquilo que deveria ser revelado, que é o Cristo, aquele que nos salva. Então, ele diz que ele nos conduz para essa fé, no versículo 23, a lei nas errados, para essa fé que no futuro deveria se manifestar. Essa fé que Paulo está dizendo aqui é a história da salvação. A história da salvação, morte e ressurreição de Cristo para a nossa salvação. A lei, então, não era um mestre. A lei não era um mestre, a lei era aquela que nos conduzia a Cristo, apontava para Cristo. No versículo 26 ele diz: pois todos vós sois filhos de Abraão, mediante a fé. E essa palavra fé, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, lembra que eu falei na aula passada que a palavra pistes ou pisteus pode ser traduzida como fé ou como fidelidade? Então muitos acreditam que aqui a melhor tradução seria fidelidade. Então todos vós sois filhos de Deus mediante a fidelidade de Cristo, ou pela fidelidade de Cristo, porque Cristo foi fiel em tudo. No versículo 27, ele explica o versículo 26. Por que nós somos então filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus? Porque, aí ele explica, porque quando ele fala crer em Cristo, é participar da fidelidade dele. Quando eu creio em Cristo, eu sou participante da fidelidade que ele teve. E a imagem aqui central então da fé, ela é o batismo, não é a circuncisão. Se Abraão creu e foi circuncidado, nós cremos e somos batizados. O batismo é a figura central. Maria da Confrei, lá Maria, vou desligar um pouquinho aqui. Aí pode eu nem precisa agora. Acho que nem precisa agora. Já está terminando. E no versículo 28, ele retoma aquela questão que nós falamos na aula passada, de ser um só povo. Então ele vai dizer para a gente que não existe barreira. Lembra quando eu falei para vocês que o argumento para Pedro é que Pedro estava reconstruindo uma barreira que Cristo tinha derrubado? Se você, aqui ele reforça isso, não existe barreira, nós somos um só povo em Cristo Jesus. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Você não tem problema hoje de circuncisão, você não tem problema, sábado ainda tem, mas você não tem muito problema de regra alimentar, não tem nada disso. Eu queria sugerir para vocês uma coisa que eu vi o Tim Keller falando no dia. Tim Keller é uma pessoa muito respeitada no meio cristão, morreu há pouco tempo atrás, mas uma pessoa realmente que escreveu muita coisa muito bacana. Ele diz o seguinte, que existe uma questão da relação entre fé e obediência. Obedece para ser salvo. Outro, é salvo e por isso obedece. Parece sutil a diferença, mas existe muita diferença. O que obedece para ser salvo, pensa o seguinte: se eu obedecer a Deus, Ele me aceita. O que é salvo e por isso obedece, pensa o seguinte: porque sou totalmente aceito por Cristo, amado por Deus, e por isso eu obedeço. Eu busco seguir aquilo que Cristo quer para mim, porque eu fui aceito e amado por Ele. Não que eu faço isso para ser salvo. O que obedece para ser salvo, obedece a Deus, lê a Bíblia, vai no culto, dizima, ora. O outro também. Enfim, qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é a motivação. E aqui está o ponto que eu acho que precisa ser tratado. Não é fazer para ser salvo, é fazer por ser salvo. Cada um de nós tem que entender que eu fui salvo pelo amor de Cristo.
Cristo morreu por mim não porque eu sou um cara bacana, mas porque Ele ama a todos. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu como um sacrifício por mim. Não porque Ele olhou e falou: nossa, o Adilson é um cara bacana, faz tudo certo, acorda todo domingo, vai lá, dá aula na EBD, volta, eu vou morrer por Ele. Não, Ele morreu por mim sendo eu pecador. E através dele eu fui salvo. E aí eu olho para isso e falo: poxa, que amor tão grande. E por entender o amor, eu quero conhecer mais a Deus. E quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu sou transformado. E quanto mais eu sou transformado, mais eu obedeço. Enquanto, por outro lado, não, eu vou fazer tudo certinho, porque eu fazendo tudo certinho, Deus vai me salvar. Eu faço certinho do mesmo jeito, mas a motivação é uma motivação errada. Então o problema entre fé e obediência é esse. E a gente precisa tomar o cuidado, porque às vezes nós já fomos salvos, mas a gente parece que retoma esse padrão de vida. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que ter prazer em viver a comunhão como igreja, eu tenho que ter prazer em estar estudando a Bíblia, eu tenho que ter prazer em orar, eu tenho que ter prazer em fazer essas coisas por amor a Deus, por amor a Cristo. E não porque eu vou fazer isso para que Deus olhe: tá bom, você está sendo bonzinho, então eu vou te dar um prêmio agora. Porque às vezes a gente cria isso. E eu vi uma outra aula que eu estava indo para São Paulo por cá, estava estudando uma aula do Guilherme Nunes, e ele fala uma coisa que eu fiquei pensando, que é sobre fé e crenças. Então ele diz em um determinado momento: fé é dom de Deus. A fé salvadora é Deus quem nos conduz a ela. Mas existem crenças, coisas que a gente acredita. Crença é fruto da formação e do aprendizado ao longo da vida. A fé envolve entrega, envolve confiança e envolve relacionamento. Fé é como eu me relaciono com Deus. Crer, simplesmente acreditar, ter crenças, não me leva até Deus. O exemplo disso é o próprio Satanás. Satanás acredita em Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele não tem parte com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não deposita a confiança da vida dele em Deus, ele não tem esse relacionamento com Deus. Então, embora ele acredite, ele jamais pode ser salvo. Então, quando a gente fala sobre crenças a gente tem na nossa vida. Por exemplo, se você pega duas igrejas diferentes, você tem uma igreja que tem uns costumes e a outra não tem. Costumes são crenças, que eu acredito que devo viver a fé dessa maneira, mas essas crenças, elas não me levam à salvação. O que me leva à salvação é a fé. Por isso que nós não temos diferença. Se eu tenho uma igreja aqui do lado, que ele tem maneiras de se vestir, maneiras de se portar, maneiras que são diferentes, não importa, desde que a essência seja a mesma. O que eu tenho que tomar cuidado é que a gente tem muita igreja evangélica hoje que está maculando a essência, que está dizendo, pregando um evangelho que é diferente do evangelho bíblico, e isso não tem jeito. Isso não é questão de crença, isso é uma questão de fé. A fé, ela envolve uma entrega total a Cristo, uma confiança que eu tenho que o que Cristo fez foi suficiente para me salvar. A fé envolve eu ter a confiança de que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, quando eu oro, eu tenho a confiança de que Deus pode fazer, mas isso não quer dizer que Ele vá fazer. E se Ele não fizer, a minha fé continua sendo a mesma. Se eu estou orando por alguém que é enfermo e eu oro, eu sei que Deus pode curar, mas isso não quer dizer que Ele vai curar. A minha fé não muda, porque eu creio no poder dEle. Está dentro da esfera da sabedoria dEle que eu não consigo entender, e nem quero. A fé não significa eu saber todas as coisas, porque nós não temos todas as respostas, mas a fé significa confiar em quem eu estou depositando a minha vida. Crenças, então, são afirmações sobre Deus. Eu creio, eu sei várias coisas sobre Deus, e por isso que a fé, quando ela é uma fé correta, ela nos leva a buscar o conhecimento correto sobre Deus. Esse conhecimento sobre Deus, que são as nossas crenças, quando são corretas, crenças corretas,
fortalecem a confiança e aprofundam o relacionamento. Nós devemos levar uma vida baseada no relacionamento com Cristo. Tá? Então eu achei isso importante, porque às vezes a gente está falando sobre aquilo, sobre obras da lei, mas não é a nossa realidade, mas isso aqui é a nossa realidade. A nossa confiança em Deus tem que estar acima de todas as coisas. E isso é particularmente importante em momentos de dúvidas e momentos de dificuldades. Quando a gente às vezes passa por dificuldades, ou a gente passa por dúvida, porque não é pecado ter dúvida, tem muita coisa que ninguém sabe a resposta, a gente pode ter as dúvidas, mas a confiança em Deus é algo que deve permanecer inabalável em nós, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo que elas não sejam respondidas. Tá? É isso que eu tinha para hoje.